Olá, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de equações do segundo grau. Já vimos ela na forma reduzida, né, quando eu tenho que igualar ela a zero. Já vimos os coeficientes dela, e isso é importante, porque a gente vai usar o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Também já vimos ela na forma incompleta, quando não tem o coeficiente B e quando não tem o coeficiente C. Agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? Utilizando uma fórmula que você já deve ter ouvido falar, a fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos ao livro na página 99. Eu vou pular algumas coisas, alguma parte teórica da fórmula de Bhaskara. Eu vou tentar fazer alguns exemplos práticos, né, para a gente poder já conhecer aí como eu acho as raízes da equação utilizando a fórmula de Bhaskara, tá bem? Então vamos lá para o livro didático. Bom, tenho aqui então o processo algébrico de Bhaskara, né? Para começar a falar nesse processo algébrico de Bhaskara, é bom salientar o seguinte: o matemático hindu Bhaskara baseou-se nos estudos do Alkarmix, que é o processo de completar os quadrados, tem logo aí na página anterior dessa que você está agora, que é a página 99. Esse processo do Bhaskara, né, permite resolver qualquer equação do segundo grau usando o processo de Bhaskara e partindo da equação escrita na sua forma reduzida. Bom, então já sabemos que para aplicar o processo do Bhaskara, processo algébrico do Bhaskara, precisamos ter a equação igualada a zero. Então, temos que sempre igualar essa equação a zero, tá bom? Para trazer alguns exemplos, tá? Já vou trazer aqui a primeira, ó. Resolva a equação x² menos 2x menos 8 igual a zero, né? Utilizando esse processo. Então, vou levar esta equação lá para o nosso quadro de resoluções. E aí vou demonstrar então o que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela se contém os seguintes elementos. Ela tem um discriminante, chamado discriminante, que a gente vai demonstrar agora, e depois a fórmula em si, né? Então, ela tem aqui um discriminante, eu chamo esse discriminante de delta, tá? Discriminante delta, esse aqui, né? Representada por esta letra aí. O discriminante delta tem esta fórmula aqui, ó, é o valor do b² menos 4, que multiplica o valor de A e que multiplica o valor do C, tá? Esse aí é o discriminante delta, é o discriminante da equação. Se esse delta, então vamos falar já disso agora, se o valor do delta, tá, for igual a zero, esta equação, então vamos até pegar aqui já essa partezinha que é importante, tá? Pegar essa partezinha que é importante já falar. Se o valor do delta for igual a zero, isso está lá no livro de vocês, na página, vamos ver a página aqui. Eu vou vir falando daqui a pouco de novo. Na página 101. Se o valor do delta for igual a zero, essa equação tem duas raízes iguais. Então, se o valor do delta for igual a zero, esta equação tem duas raízes iguais. Duas raízes iguais. Tá? Duas raízes e elas são iguais. Se o valor do delta for maior que zero, ela tem duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes. E se o delta for menor que zero, ela não tem raiz, ela não tem resposta nessa situação. Não tem raiz, tá? E aí, a representação dela vai ser um conjunto vazio, tá? Então, a análise do valor do delta, quando eu acho o delta, eu posso já definir se ela vai ter duas raízes iguais, duas raízes diferentes ou não vai ter raiz.
Depois de aplicar o delta, então a gente vai conhecer a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara representa o x. Por que x, Daniel? Porque lá o termo desconhecido é x, tá? Ela é, então, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta, sobre 2, que multiplica o valor de a. Tá? Então é isso que a gente vai aplicar aqui nesta resolução. Primeira coisa, então, ela tem que estar na forma o quê? Reduzida. Ela tem que estar igual a zero. Perfeito. Essa aqui está igual a zero? Está. Está igual a zero. Se ela está igual a zero, eu tenho que achar, então, o valor de a. O a aqui vale quanto? Acompanhe o x ao quadrado. Que número tem aqui? Não tem, então é o número 1. O b vale quanto? Acompanhe o x. Que número eu tenho aqui que acompanha o x? Eu tenho o menos 2. E o c é o termo dependente. Quem é o c? É o menos 8. Tendo esses valores, eu vou aplicar na primeira fórmula do delta, que diz o seguinte, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. São esses valores aí, né, esse processo todo que eu quero que você coloque no seu caderno, tá bom? Vamos lá. Então, delta é igual, vou abrir um parênteses aqui, o b ao quadrado, menos o valor do 4 que multiplica o valor do a, que multiplica o valor do c. E eu vou colocar esses valores aqui, então. Quem é o b? O b é menos 2. Quem é o a? O a é 1. Quem é o c? É menos 8. Pessoal, muita gente erra, não erra tabuada, né? Erra coisas bem simples. Por exemplo, erra regras de sinais. Isso a gente vai trabalhar bastante. Vou falar muito dessas regras de sinais. Por exemplo, base negativa expoente par, a resposta é positiva. Então, o valor do delta é quanto? 2 ao quadrado é a base vezes a base, é o 2 vezes 2, é positivo, né? Porque aqui é negativo, expoente é par, a resposta é positiva. Aqui, vamos fazer até de azul, ó. Menos 4 vezes 1 positivo, sinais diferentes da multiplicação, dá negativo, dá menos 4. Menos 4 vezes menos 8, sinais iguais na multiplicação agora dá positivo, né? E quanto que é 4 vezes 8 ou 8 vezes 4? É aquela história, né? Se seu cérebro contar até 3 e você não chegou na resposta, então você tem que decorar a tabuada. Tem que dar um jeito de entender o algoritmo tabuada. 4 vezes 8 é 32. Pronto, ó. 32. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. O 4 é positivo. Como é que eu sei que o 4 é positivo? Ele não tem sinal. Se ele não tem sinal, ele é positivo. Então, delta é igual. 32 mais 4 é 36. Então, este é o valor de delta. Vamos lá. 36 é igual a zero, é maior que zero ou é menor? É maior que zero. Eu sei que a minha conjunto solução vai ter duas respostas. Iguais ou diferentes? Ó, duas respostas diferentes, tá? Bom, tendo o valor do delta, vou para a segunda fórmula, que é essa aqui. Então, tenho x é igual menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, divididos por 2, que multiplica o valor do a. Vou colocar esses valores ali agora, então. Menos o valor do b. O b é menos 2. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz do delta eu encontrei 36. 2 que multiplica o a. O a é 1. Vamos calcular essa primeira parte. Então, x é igual. Menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro. Então, olha um detalhe. Sempre esse b aqui vai vir com o sinal trocado. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Porque, ó, menos na frente de um parênteses vai ficar mais 2. Mais ou menos, quanto que é a raiz de 36? Raiz quadrada é o inverso da potenciação. É um número que multiplicado por outro número que dá 36. Qual é esse número? Temos o 2 vezes 2, que é 4, e não é o 2. O 3 vezes 3 é 9, não é o 3. O 4 vezes 4 é 16, não é o 4. O 5 vezes 5 é 25, não é o 5.
E o 6 vezes 6 é 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6, que divide por 2 que multiplica 1. Sinais iguais positivo dá 2. Daqui sai duas respostas. Daqui sai duas respostas diferentes, tá? Que eu vou chamar então de x' e vou chamar de x duas linhas. Como assim duas respostas, professor? Sim, olha só. Uma está aqui, ó, mais 2, vamos botar ele aqui, mais 2, menos o 6. Mais 2 menos 6 divididos por 2. A outra resposta está lá, mais 2, mais agora o 6. Por isso que é duas respostas. Tem o mais ou menos ali no meio, né? Divididos por 2. Quem são as duas respostas? Vamos lá. Sinais diferentes agora na adição e subtração. Ó. Um é positivo, o outro é negativo. Diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 6. Tá? Então, quanto que dá? 6 menos 2. 6 menos 2. Né? Diminui e coloca o sinal do maior. 6 menos 2 é 2. 3, 4, 5, 6 é 4. E quanto que é 4 divididos por 2? Tenho 4 balas para dar para 2 pessoas. Cada uma vai receber 2 balas. Então, sinais diferentes, menos 2. Uma das respostas está aqui, menos 2. A outra aqui embaixo, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 2, conservando o sinal, é positivo. 6 mais 2 é 8. E quanto que é 8 divididos por 2? É 4 positivo. Então, este aqui é o conjunto solução da minha equação. Quer dizer, se eu pegar esses valores, ou o menos 2, ou o 4, e colocar no lugar do x, e fazer essa equação, ela tem que dar igual a 0. É chamada prova real, né? Prova real. Tá bom? Sabendo disso, então, tá? Vamos para o próximo exemplo? Vou apagar aqui. Vamos ver se... apaguei demais. Vamos desfazer aqui, então. Tentar apagar de novo. Tá? Só para a gente aproveitar aqui e ganhar tempo, vou deixar as fórmulas ali e vou tentar, então, apagar o que eu não quero aqui. Bom, vamos trazer mais uma lá? Deixa eu tirar também esse daqui. Pronto. Vamos lá. Então, no livro lá, né? Ver se eu acertei essa aqui. Subi demais o livro aqui. Vamos voltar pro livro. Aqui. Pronto. Aqui. Tá? Tava fazendo esse primeiro exemplo aqui, né? Então, olha lá. Ou a raiz é menos 2, ou a raiz é 4. Tá? Depois tem a forma resolutiva da equação. Vou pegar até esse exemplo aqui para calcular. Ó. Calcular esse exemplo lá. Colocar aqui. Primeira coisa que eu tenho que olhar mesmo, o que é? Se ela está igualada a 0. Perfeito, está igualada a 0. Segundo passo. Pessoal, o processo é o mesmo. Você pode errar, é o cálculo. A sequência é a mesma sempre. Ó. Achar o valor do A é 1. O valor do B aqui, acompanha o X, é o 4 positivo. E o valor do C é o menos 12. Achei os valores? Vou aplicar na fórmula. Qual é? Delta é igual a B ao quadrado, discriminante, né? Menos 4AC. Então, o valor do delta é igual. Vou botar aqui entre parênteses. B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Vamos colocar os valores aqui dentro. B, quem é? O B é 4 positivo. O C, o A, quem é? O A é 1. E o C é menos 12 negativo. Vamos calcular. 4 ao quadrado. Pessoal, tem gente que erra isso aqui. Faz 4 vezes 2, 8. Pessoal, potenciação não é uma multiplicação. É a base vezes a base. Quem é a base? A base é o 4. E quanto que é 4 vezes 4? É 16. Aquilo que eu digo. Tabuada agora vai ser fundamental. Tá bom? 4 negativo vezes 1 positivo dá 4 negativo. 4 negativo vezes 12 negativo. Sinais iguais dá mais.
né? Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. 4 vezes 2 dá 8. Estou multiplicando já aqui, né? 4 vezes 1, 4. Aqui deu 48. Delta igual 48 mais 16. Vou somar aqui 8 mais 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai 1. Ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 4 mais 1, 5, com 1, 64. Então, já sei que o delta é 64. Se 64 é maior que zero, eu sei que essa equação vai ter duas respostas diferentes. Ó, delta maior que zero, duas respostas diferentes. Quais são as respostas? Vamos fazer agora. Então, x é igual menos o b. Quanto que é o b? 4 positivo. Fechei parênteses. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que é o delta? 64. Coloquei aqui dentro. Divididos por 2 que multiplica o a. Quanto que é o a? 1. Vamos lá. Então, x é igual. Menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro. Então, se o 4 é positivo, vai ficar negativo. Mais ou menos, quanto que é a raiz de 64? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8. 8 vezes 8. Divididos por 2 vezes 1, 2. Daqui vai sair, então, as minhas duas respostas. Uma x' e a x duas linhas. Uma é menos 4, o menos do meio, 8, divididos por 2. A outra é o menos 4, o mais agora, 8 divididos por 2. Vamos lá. Sinais iguais na soma e subtração. Conservo o sinal. Olha lá, os dois são negativos. Conservo o sinal e somo os números. 8 mais 4, 9, 10, 11, 12. Então, tenho menos 12 divididos por 2. Metade de 12 é 6. Então, a primeira resposta é menos 6. A segunda, tenho menos 4 mais 8 divididos por 2. Tá? Então, eu vou subir um pouquinho aqui, posso estar com a minha tela, acho que a minha tela está por aqui, né? Vamos lá. Menos 4 mais 8 divididos por 2. Quanto que dá? Diminui e coloca o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. Mais 8, 8 menos 4, dá 4. Divididos por 2 é igual, então, a 2. Então, respostas aqui, menos 6, tá? Menos 6 e 2. Menos 6 e 2 respostas desta equação. Vamos ver se eu acertei lá. Aqui, ó. Então, né, que ele demonstra tudo, blá, blá, blá. Então, aqui, o x é igual a 2 ou o x é igual a menos 6. Então, esta é a forma resolutiva, né? A chamada forma resolutiva é a fórmula de Bhaskara. Nota que aqui no livro ele traz o delta, o discriminante aqui dentro, ó. Ele traz aqui dentro da raiz. A gente faz esse discriminante separado. Tá? Depois ele mostra aqui, ó, que o delta, né? Depois ele mostra ali que o delta é o b ao quadrado menos 4ac, tá? E diz se o delta é maior que zero, tem raízes reais. Ou, se o delta é maior que zero, são duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, são duas raízes reais iguais. E se o delta é menor que zero, a equação não tem raiz. Vamos fazer um exemplo de cada uma agora. Tá? Um exemplo de cada uma. Vamos lá. Aqui. Tá? Essa aqui foi a primeira que foi feita? Deixa eu ver. Parece, né? Parece que foi a primeira. Então, vou apagar aqui algumas coisas, vamos lá. Eliminar aqui, pegar a borracha, só para a gente manter aquelas anotações ali, que é importante, né? Essas anotações você pode fazer num papelzinho, numa folha separada, sempre para poder consultar, tá, pessoal? Assim como eu estou fazendo aqui no digital, você também pode usar elas para consultar. Então, vamos lá. Resolver essa equação, né? Está igualado a zero? Perfeito. Vamos achar, então. O valor do A é 1. O valor do B é 2. O valor do C é menos 8. Pronto.
Colocando, então, delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual b ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 8. Temos, então, que delta é igual, 2 ao quadrado é 4, né? A base vezes base, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4, sinais diferentes, negativo. Menos 4 vezes 8 dá mais 32. Delta é igual a 36. Parece que a gente já fez essa, né? Parece o mesmo exemplo do primeiro, mas vamos terminar ela então. Se delta é maior que zero, a solução é duas respostas diferentes. Quais são? Então, x é igual menos b, quem é o b? O b é 2 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu achei que foi 36, divididos por 2, que multiplica o a, que é 1. Então, tenho que x é igual, menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro. Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, divididos por 2. Daqui sai duas respostas, x' e x duas linhas. X' é o menos 2 com o menos 6 divididos por 2. O outro é o menos 2 com o mais 6 divididos por 2. Menos 2 com menos 6, soma e conserva o sinal. Menos 8 divididos por 2. Isso aqui dá menos 4. Uma das respostas é menos 4. A outra, diminui e coloca o sinal do maior. 6 menos 2 é 4. Divididos por 2 dá 2. Pronto, essas são as raízes da equação, tá? Menos 4 e 2. Vamos ver se eu acertei lá. Menos 4 e 2, então, é o conjunto solução, tá? Segundo exemplo aqui. Segundo exemplo, vamos lá. Pegar aqui, que levar para lá. Deixa eu eliminar aquele lá de cima. Vou apagar aqui para a gente poder resolver ele. Vamos lá. Segundo exemplo, né? Vou deixar sempre esse rascunho aqui. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui. Aqui assim. Tá igualado a zero? Tá. Vamos achar então os coeficientes dessa equação. Tem o a. Opa, pegando a caneta muito grossa. A é igual a 1. O b é igual a menos 14. E o c é igual a 49. Vamos trabalhar com números grandes aqui agora, né? Bem grandes. Então vamos lá. Delta é igual b ao quadrado menos 14 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor do a. O a é 1. E que multiplica o valor do c, que é 49. Temos, então, delta é igual 14 ao quadrado. Tem que fazer um rabisco aqui, então, né? 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somamos. 6. 5, 6, 7, 8, 9. É o 196. Aqui, 4 vezes 1 positivo, menos 4. Menos 4 vezes 49. Menos, né? Sinais diferentes. Vamos lá. 49 vezes 4. 4 vezes 9 é 36. Vai 3. 4 vezes 4 é 16. 17, 18, 19. É o 196. Então, né? Nesse caso aqui, o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, eu tenho, então, solução somente uma raiz. Qual é essa raiz? Né? Vamos fazer agora. Qual é essa raiz? Então, tenho que x é igual menos o b. Quem é o b? É o menos 14. Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Divididos por 2, que multiplica o valor do a. Então, eu tenho que x é igual, menos na frente de um parênteses, fica positivo, 14.
Mais ou menos a raiz de zero, né, dá quanto? Dá zero. Né? Por isso que ela some. Então, na verdade, essa raiz some. Então, fica 2 vezes 1, 2. Por isso que ela só tem uma raiz exata. Ó. 14 dividido por 2 é 7. Então, somente uma raiz, que é 7. Né? Então, ele, na verdade, tem duas raízes iguais, tá? Que é 7 e 7, ou uma única raiz. Tá? Uma única raiz. Então, a resposta aqui é 7. Vamos ver se eu acertei lá. Tá lá, então, ó. Solução é 7. Né? Solução é 7. Então, quando o delta é zero, tá? Quando o delta é zero, a resposta fica menos b sobre 2a. Tá? Agora, vamos pegar, então, o último exemplo. Então, esse aqui vai ser quando o delta for menor que zero. Quando o delta for menor que zero. Prevendo aí, conforme as outras. Então, quando o delta for menor que zero. Vamos lá. Organizar aqui meu quadro. Deixa eu tirar essa tela e botar número 3 aqui. Então, tenho aqui, está igual a zero, vamos achar então o valor do A é 1, o valor do B é menos 5 e o valor do C é 8 positivo. Delta é igual B ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado menos 4 que multiplica o valor do A, que multiplica o valor do C. 5 ao quadrado, não é 5 vezes 2, 10, pessoal. Ó, base negativa, expoente par, a resposta é positiva, é mais 25. 4 vezes 1, positiva é menos 4 vezes 8 dá menos 32. Então, tenho que delta é igual, sinais diferentes, diminui, coloca o sinal do maior. 32 menos 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 deu menos 6. Então, quando o delta dá negativo, o número menor que zero, né, eu já posso dizer que a solução é um conjunto vazio, representado assim, ou também se representa um conjunto vazio assim, tá? Porque não tem. Por que ele é um conjunto vazio? Ó? Porque quando eu substituir aqui no valor do delta, existe, né, uma raiz exata com o índice par. Se lembre, quando o índice aqui é par e aqui é negativo, não existe raiz. Então, por isso que, nesse caso aí, não tem solução, fica um conjunto vazio, tá bom? O que mais que o livro tem, então? Depois ele vai trazer, então, uma série de exercícios, tá? A gente vai fazer o exercício 1, 2 e 3 do livro didático de você. Tá bom, pessoal? Com isso, então, né, a gente aí encerra, né, essa primeira parte da aula. A gente vai fazer, então, agora o exercício 1, 2 e 3, e depois, na próxima aula, a gente vai seguir fazendo esses exercícios. Vou trazendo outros exemplos aí, né, da fórmula de Bhaskara para a gente exercitar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês e, ó, até mais. Tchau, tchau.